Existe um tipo de fraqueza que se disfarça de coragem. É quando você insiste em brigar com a realidade, como se a realidade pudesse perder. A maioria das pessoas não perde por falta de talento, perde por gastar a própria vida discutindo com os fatos. E aqui vai a promessa direta e urgente. Se você entender o que vem nos próximos minutos, você vai parar de desperdiçar energia com o inimigo errado e vai começar a usar a realidade como alavanca, não como prisão. Porque pensa comigo, quantas vezes você já disse não era para ser assim, isso não podia ter acontecido, se ele tivesse feito diferente, e enquanto você repete isso, o relógio continua andando. O mundo não te espera entender. E essa é a parte paradoxal. Aceitar não é se render. Aceitar é parar de sangrar por dentro. É a primeira ação inteligente depois do impacto. Musashi, o samurai que virou símbolo de disciplina e estratégia, não ficou famoso por vencer apenas com a espada. Ele venceu primeiro no lugar onde a maioria perde sem perceber, na mente. Não por pensamento positivo, mas por uma frieza rara, olhar para o que é, sem maquiagem. E se você acha que isso é simples, responde para si. Por que então tanta gente vive presa num looping de raiva, comparação e arrependimento? Porque o eu queria manda mais do que o é assim. E antes de continuar, faz uma coisa rápida. Se esse tipo de vídeo te ajuda a pensar melhor e agir melhor, deixa o like, se inscreve e comenta agora uma palavra só: realidade. Isso me mostra que você está aqui de verdade e me ajuda a trazer mais ensaios como esse. Agora volta comigo. Aceitar a realidade é como abrir a mão depois de horas segurando um ferro quente. Não resolve tudo, mas impede que você piore o dano. A recusa é um vício emocional. Dá uma sensação de controle, como se protestar contra os fatos mudasse o passado. Só que o preço é alto. Você vira refém daquilo que não controla. E o que você não controla começa a controlar você. Repara como isso aparece em tudo. No trabalho. Quando o mercado muda e você continua agindo como se fosse 2015. Nos relacionamentos, quando a pessoa já foi embora por dentro e você insiste em negociar migalhas. Na vida pessoal, quando você sabe que está cansado, mas tenta vencer no grito. O problema não é a dor. O problema é a guerra contra a dor, e essa guerra costuma durar mais do que o próprio problema. A regra não dita, mas brutal, é esta: quem aceita mais rápido, se move mais rápido. Quem se move mais rápido sofre menos tempo. E aqui vem o teste que quase ninguém faz. Se hoje você parasse de discutir com os fatos por 24 horas, o que você faria diferente imediatamente? Que decisão você adiaria menos? Que conversa você teria? Que hábito você cortaria sem drama? Talvez o seu maior inimigo não seja o caos lá fora. Talvez seja a sua insistência em viver num mundo que já acabou. E se a sua liberdade começar no instante em que você para de exigir que a realidade peça desculpas, o que exatamente você está defendendo quando se recusa a aceitar? Se aceitar a realidade é o primeiro golpe de lucidez, o segundo é mais desconfortável. Perceber que muita coisa que você chama de liberdade é só prazer imediato disfarçado de escolha. Porque o prazer, quando vira objetivo, não descansa. Ele exige doses maiores. E, sem você notar, o seu dia passa a ser guiado por uma pergunta pequena e perigosa. O que me alivia agora? A promessa desta parte é simples. Se você enxergar onde esse mecanismo te captura, você vai recuperar horas de vida por semana e voltar a ter fome de coisas grandes, não de migalhas. Pensa no quanto o mundo moderno ficou eficiente em entregar recompensa. Um clique e vem entretenimento, uma notificação e vem aprovação, um vídeo curto e vem dopamina. Só mais 5 minutos e lá se foi a noite inteira. O problema não é o prazer existir. O problema é quando ele vira anestesia. E anestesia é sempre cara. Ela não apaga só a dor, ela apaga a direção. Musashi viveu num tempo onde a sobrevivência cobrava a atenção total. Hoje, você pode sobreviver distraído, e é exatamente por isso que tanta gente está viva, mas não está presente. O campo de batalha virou a sua rotina. Não há espadas, mas há um cerco constante à sua energia. E se você acha exagero,
Observa seu próprio corpo. Quantas vezes você pega o celular sem motivo? Quantas vezes você come sem fome? Quantas vezes você procura barulho só para não ouvir a própria mente? Existe um fenômeno psicológico simples aqui. O cérebro aprende rápido o caminho mais curto para uma recompensa. E quanto mais curto esse caminho, menos paciência você tem para o longo. Você começa a sentir que tudo que exige esforço é pesado demais, que tudo que exige silêncio é chato, que tudo que exige consistência é para depois. E aí você cai no paradoxo cruel. Você busca prazer para aliviar a ansiedade, mas vive ansioso porque só faz o que alivia. Em muitas culturas antigas, prazer era celebração depois do trabalho, não substituto do trabalho. O banquete vinha após a colheita. A festa vinha após a travessia. Hoje a festa invadiu o meio da travessia, e você tenta caminhar dançando para não sentir o cansaço. Só que ninguém chega longe assim. E aqui entra uma aplicação prática, sem misticismo. Troque a pergunta, o que eu quero agora, por o que eu quero de verdade. Não responda ainda. Só note como muda o peso da sua decisão. Porque agora é curto, e de verdade é longo. E o longo assusta, quando você se acostumou a recompensas instantâneas. Existe um jeito simples de testar se algo é prazer ou prisão. Quando você tenta parar, você consegue. Se você disser, vou ficar sem isso por uma semana, seu corpo fica calmo, ou fica irritado. Porque irritação é sinal de dependência, não de preferência. E dependência tem uma característica. Ela negocia com você. Só hoje. Só mais um. Você merece. E você sempre merece. Até não merecer mais nada além de cansaço. Você não precisa virar um monge. Você precisa virar dono do seu próprio sistema. Estabelecer um pacto mínimo. Primeiro avanço, depois recompensa. Primeiro a ação que constrói, depois o alívio que descansa. E não é moralismo, é engenharia da mente. Você está treinando seu cérebro a respeitar o longo prazo novamente. Agora me diz, sem responder em voz alta, qual é o prazer que você mais defende? Justamente porque ele está te deixando mais fraco. Existe uma armadilha que parece humana demais para ser perigosa. Acreditar que sentir forte é o mesmo que enxergar claro. Só que emoções intensas não são faróis. Muitas vezes são neblina. E se você continuar comigo até o final desta parte, você vai ganhar uma vantagem silenciosa que poucas pessoas têm. A capacidade de não tomar decisões importantes quando sua mente está no pior ângulo possível para decidir. A ideia de sentimento parcial é simples. Você não está vendo o mundo inteiro. Você está vendo um recorte. E um recorte pode parecer verdade absoluta quando vem com adrenalina. Raiva te dá certeza. Euforia te dá coragem. Medo te dá urgência. A emoção não mente, mas ela também não conta a história completa. Ela te mostra só a página que combina com o que você está sentindo. Pensa em quantas coisas você já destruiu por causa de um minuto quente. Uma mensagem enviada no impulso, uma resposta atravessada que virou ruptura, uma compra para preencher um vazio, um eu desisto, dito no dia em que você estava mais cansado, não mais lúcido. E depois, quando a poeira baixa, você olha para trás e pensa, por que eu fiz isso? A resposta é incômoda. Não foi você inteiro que decidiu. Foi você num estado alterado. O cérebro tem atalhos. Quando você está sob estresse, ele reduz o mundo a ameaças e saídas rápidas. É uma herança antiga. Em perigo, você não reflete, você reage. Só que hoje o perigo é um e-mail, um comentário, um silêncio, uma comparação. E você responde como se fosse sobrevivência, quando na verdade era só ego, ansiedade ou cansaço. Musashi entendia isso na prática. No combate, quem reage ao golpe aparente perde para o golpe real. Existe o movimento que te provoca, e existe o movimento que te encerra. Na vida moderna, a provocação é constante. O algoritmo te cutuca, a pressão te aperta, a insegurança te empurra. E o golpe real é você mesmo, tomando decisões ruins repetidas vezes, porque está sempre no modo reação. Agora vem a pergunta que quase ninguém gosta.
Você confia na sua mente quando ela está acelerada? Você confia no seu julgamento quando está ofendido? Você confia no seu instinto quando está carente? Porque tem instinto que é sabedoria e instinto que é ferida. A aplicação prática aqui é quase ridícula de tão simples, e por isso funciona. É o atraso consciente. Quando a emoção estiver alta, você não decide. Você adia. Não por covardia, mas por estratégia. Você cria uma regra. Decisões importantes só quando o corpo estiver quieto, e enquanto não estiver, você faz apenas o mínimo: respirar, caminhar, dormir, escrever uma linha só. O que eu sei de fato. O resto é filme mental. E existe um segundo movimento ainda mais poderoso: trocar resposta por pergunta. Quando você sentir vontade de atacar, pergunte. Quando sentir vontade de fugir, pergunte. Quando sentir vontade de se justificar, pergunte. Não responda ao mundo com o seu estado emocional. Responda ao mundo com curiosidade. Curiosidade desacelera o sistema. Curiosidade devolve o controle. Porque, no fim, maturidade não é sentir pouco. É não ser governado pelo que você sente. Você vai continuar tendo raiva, medo, desejo, ansiedade. A diferença é quem manda em quem. E então fica a atenção para você levar daqui. Se 80% das suas decisões ruins nascem de um estado emocional específico, qual é o seu estado mais perigoso quando você acredita que está sendo sincero? Existe uma verdade que machuca o ego, mas cura a mente. Quanto mais você se coloca no centro de tudo, mais você sofre. Porque o centro é o lugar onde tudo bate. Toda crítica vira ataque. Toda rejeição vira humilhação. Toda vitória do outro vira ameaça. E a promessa desta parte é direta. Se você entender como pensar pouco em si não te diminui, mas te fortalece, você vai reduzir conflitos desnecessários, recuperar foco e parar de viver como refém da opinião alheia. A maioria das pessoas confunde autoestima com autoimportância. Autoestima é valor interno. Autoimportância é necessidade de validação externa. E essa necessidade cria uma sede infinita. Você quer ser visto, reconhecido, elogiado, escolhido, respeitado, o tempo todo. Só que o mundo não foi feito para te aplaudir. O mundo está ocupado demais tentando sobreviver. Musashi falava na prática de um olhar que atravessa o próprio rosto. Em combate, quem pensa eu demais hesita. E se eu errar? E se eu perder? E se eu parecer fraco? Essa hesitação é uma abertura. Hoje sua luta é outra, mas o mecanismo é igual. Quando você pensa em como você está parecendo, você deixa de perceber o que está acontecendo. Você vira ator no próprio dia, e não estrategista da própria vida. Repara na cultura contemporânea. A vitrine virou regra. As pessoas documentam mais do que vivem. Medem valor por curtidas, por comparação, por performance. E aí nasce uma doença silenciosa. Você não quer ser bom. Você quer parecer bom. Você não quer melhorar. Você quer provar. Você não quer construir. Você quer mostrar. E isso cansa, porque é trabalho dobrado. Fazer e encenar. Pensar pouco em si e profundamente no mundo não é se humilhar. É deslocar o foco do ego para o real. É observar padrões, contextos, pessoas, consequências. É entender que a maioria das coisas não é sobre você. Aquela resposta ríspida, às vezes, é sobre o dia ruim do outro. Aquele silêncio, às vezes, é sobre medo, não desprezo. Aquela crítica, às vezes, é sobre o gosto de quem critica, não sobre seu valor. Mas quando seu ego está no centro, tudo vira sentença. Os estoicos chamavam isso de distinguir o que depende de você e o que não depende. E é aí que a liberdade começa a aparecer. Quando você para de exigir controle sobre o que não te obedece, você controla sua intenção, sua ação, seu treino, sua palavra. Não controla o clima, o humor dos outros, o timing do mundo, a justiça perfeita. E se você insiste em controlar, você paga com ansiedade. Tem um exercício prático que muda o jogo. Em situações que te incomodam, pergunte internamente: qual é o sistema aqui?
Em vez de "o que isso diz sobre mim?", tente "o que está movendo essa pessoa?", o que esse ambiente recompensa, que regra invisível está operando. Você sai do drama e entra na análise, e análise dá poder. Outra chave: substitua comparação por referência. Quando você vê alguém melhor, não use isso como chicote, use como mapa. O que essa pessoa faz repetidamente que eu não faço? Não responda agora. Só perceba que essa pergunta é humilde, mas afiada. Ela abre caminho, em vez de abrir ferida. Porque o ego vive de palco, a visão vive de realidade. E enquanto você estiver tentando proteger a própria imagem, você vai sacrificar o próprio destino. Então fica a pergunta que pesa: quantas decisões você toma para construir sua vida e quantas você toma apenas para proteger sua aparência diante dos outros? Existe um engano comum que destrói gente talentosa: achar que desapego é não se importar, como se a única forma de ser forte fosse fingir indiferença. Mas o desapego que realmente importa é outra coisa, é querer intensamente, sem entregar a sua paz como refém do resultado. E a promessa desta parte é a mais valiosa da série. Se você aprender essa diferença, você vai ganhar consistência quando tudo estiver incerto e vai parar de quebrar por dentro toda vez que o mundo não te dá o que você planejou. Porque pensa bem, você pode controlar sua disciplina, mas não controla a reação do mercado. Pode controlar sua rotina, mas não controla o humor de quem convive com você. Pode controlar o treino, mas não controla a sorte, o timing, a chance, a variável invisível. E é aí que muita gente entra no colapso. Trabalha duro, mas deposita a própria identidade no resultado. Se dá certo, ela existe. Se dá errado, ela vira nada. Isso não é ambição, isso é fragilidade. Musashi treinava como se a vida dependesse disso. E ao mesmo tempo não podia precisar vencer para ser alguém, porque precisar endurece o movimento. O corpo fica tenso, a mente fica estreita, o olhar perde o campo. Na vida moderna, precisar é o mesmo veneno. Você começa a fazer as coisas com desespero, não com presença, e desespero sempre cobra juros. Olha como isso aparece na prática. Alguém quer muito um relacionamento e, por precisar demais, começa a controlar, cobrar, interpretar cada silêncio como ameaça. A relação vira uma prova diária. Ou alguém quer muito sucesso e, por precisar demais, não aguenta a fase de invisibilidade, a fase de pouco retorno, a fase de dúvida. E então ela muda de caminho toda semana. Ela não falha por falta de capacidade. Ela falha por falta de estabilidade emocional diante do processo. Aqui entra uma ideia simples, mas poderosa. Existem metas de resultado e metas de processo. Meta de resultado é o que você quer alcançar. Meta de processo é o que você faz todo dia para merecer alcançar. O resultado é uma fotografia. O processo é o filme. E quem se apega à fotografia enlouquece, porque quer controlar a imagem final sem respeitar o filme inteiro. Então, em vez de dizer, eu preciso chegar lá, você diz, eu vou manter isso aqui. E isso aqui é concreto. Escrever X páginas, treinar X vezes, publicar X vídeos, estudar X horas, dormir X horas, comer de um jeito, evitar certos gatilhos. O desapego nasce quando você se torna fiel ao processo, porque o processo é o único território realmente seu. Mas tem um detalhe que quase ninguém aceita. Desapego não elimina a frustração, ele elimina a escravidão. Você pode ficar frustrado e continuar. Você pode perder e continuar. Você pode não ser reconhecido e continuar. Isso é o que separa quem cresce de quem só começa. E existe uma pergunta desconfortável que revela onde você está preso. Você quer o objetivo ou você quer a sensação de ser alguém por causa do objetivo? Porque quando você quer ser alguém, você fica vulnerável a qualquer atraso. Quando você quer construir, você aguenta o atraso como parte do jogo. Desapego, no fundo, é escolher a longo prazo sem implorar por provas imediatas. É plantar sem exigir que a árvore cresça em uma semana. É trabalhar sem chantagear o mundo com a sua ansiedade.
E agora, sem responder ainda, qual resultado você está tentando controlar com tanta força, que acabou perdendo o controle do próprio processo? Se você quer medir a maturidade de alguém, observe como essa pessoa conversa com o próprio passado. Tem gente que transforma cada erro em sentença, e tem gente que transforma cada erro em ferramenta. A diferença entre essas duas pessoas não é moral, é estratégica, porque arrependimento em excesso não é consciência, é paralisia. E a promessa desta parte é prática. Se você aprender a converter culpa em regra, você vai parar de repetir os mesmos padrões e vai recuperar energia mental que hoje está presa em replay. Existe um tipo de sofrimento que não melhora ninguém, o sofrimento que só repete. Você lembra, revive, reencena, se pune, imagina alternativas, cria diálogos que nunca aconteceram, inventa finais perfeitos, e no fim do dia, você não muda nada. Só fica mais cansado. Essa é a diferença entre reflexão e ruminação. Reflexão constrói, ruminação corrói. Não se arrependa não significa não ligue, significa não desperdice. Se você fez algo errado, o passado já cobrou o preço. O que vem depois é escolha. Ou você paga de novo com culpa infinita, ou você transforma o erro em inteligência. E inteligência é justamente o que evita o mesmo dano no futuro. Pensa em como a cultura trata o erro. Em muitos contextos, errar vira identidade. Eu sou assim, eu sempre estrago tudo, eu não presto. Isso é preguiça disfarçada de sinceridade, porque é mais fácil dizer eu sou quebrado do que olhar para o padrão e corrigir o mecanismo. O ego prefere sofrer do que aprender, porque aprender exige mudança, e mudança exige admitir que você não sabia. Musashi não tratava a derrota como drama, ele tratava como dado. No combate, insistir em lamentar um golpe é abrir espaço para o próximo. Na vida, insistir em lamentar um erro é abandonar o presente. E abandonar o presente é onde os erros se repetem. Aqui entra um método simples que transforma arrependimento em melhoria real. Não é frase bonita, é engenharia mental. Quando algo dá errado, em vez de se perguntar por que eu sou assim, você faz 3 perguntas secas. O que eu fiz exatamente que me colocou aqui? Que sinal eu ignorei antes da queda? Que regra eu vou criar para não repetir? Percebe o movimento? Você sai do julgamento e entra no sistema. Você para de atacar sua identidade e começa a ajustar seu comportamento. Culpa vira informação. Dor vira instrução. E a regra precisa ser concreta, porque regras vagas são desculpas. Vou ser melhor, não muda nada. Não vou responder mensagens importantes quando estiver irritado, muda. Vou dormir antes de tomar decisões grandes, muda. Vou revisar meu trabalho antes de enviar, muda. Vou cortar contato com o gatilho que me derruba, muda. A regra é o seu antídoto personalizado. Mas agora vem o ponto que ninguém quer ouvir. Às vezes, o arrependimento se mantém vivo, porque ele te dá uma sensação de pureza. Você pensa, eu sofro, então eu me importo. Só que se importar não é sofrer. Se importar é corrigir. E corrigir é silencioso. Não dá a mesma emoção. Não dá o mesmo teatro interno. Ele só melhora sua vida. E tem outro perigo. Arrependimento pode virar nostalgia do que você poderia ter sido. Você se apaixona por uma versão perfeita de você mesmo que nunca existiu. E aí você começa a odiar o presente porque ele não é tão elegante quanto a fantasia. Isso é um roubo. Você troca a vida real por uma vida imaginária e ainda se pune por não viver a imaginária. Então segura essa pergunta, porque ela separa quem cresce de quem se culpa. Você está usando o passado como professor, ou como cela. A comparação é uma droga socialmente aceita. Ninguém precisa te oferecer, você mesmo procura. E o efeito é sempre o mesmo. Você olha a vitrine do outro e sente que sua vida está atrasada. Só que o custo disso é brutal e silencioso. Você perde foco, perde alegria, perde coragem. E pior, perde tempo, justamente o recurso que você acha que está faltando
para alcançar o que deseja. A promessa desta parte é clara. Se você aprender a transformar comparação em referência, você vai parar de sangrar energia em silêncio e vai recuperar o único combustível que realmente sustenta um projeto: consistência. Ciúme não é só sobre relacionamento, é sobre território. É a sensação de que o outro está ocupando um lugar que deveria ser seu: atenção, sucesso, beleza, reconhecimento, oportunidade. E essa sensação costuma vir com uma narrativa venenosa: não é justo. Só que a vida não negocia com justiça perfeita. A vida negocia com movimento. E enquanto você está discutindo a vitória do outro, o outro está praticando. A cultura digital intensificou isso ao extremo. Você abre o celular e vê alguém viajando, alguém ganhando, alguém vencendo, alguém sendo amado, alguém com o corpo certo, alguém com a carreira certa. O cérebro não sabe que aquilo é recorte. Ele sente como realidade total. E então você se mede por um padrão que não conhece seus bastidores. A comparação vira uma régua mentirosa. Musashi entendia um princípio duro: olhar demais para o adversário pode te hipnotizar. Você começa a copiar o ritmo dele, a reagir ao movimento dele, a perder seu centro. Hoje, seu adversário é a imagem do outro, e ela te hipnotiza do mesmo jeito. Você quer o resultado do outro, mas não quer o preço, e você nem sabe qual foi o preço. Existe uma diferença crucial entre comparação e referência. Comparação diz: ele tem, eu não tenho, eu sou menor. Referência diz: ele tem, então é possível como ele fez? Uma te enfraquece, a outra te orienta. Uma vira ressentimento, a outra vira mapa. Aqui vai um exercício prático que parece simples, mas corta o veneno na raiz. Sempre que sentir inveja, não lute contra ela com moralismo. Use como sensor. Pergunte apenas: o que isso revela que eu realmente quero? Não responda de imediato. Deixe a pergunta te seguir. Porque a inveja muitas vezes aponta para um desejo legítimo que você abandonou por medo, preguiça ou falta de plano. E depois vem o segundo passo, mais raro: transformar admiração em rotina. Em vez de pensar, nossa, que talento, pense, qual hábito? Todo resultado visível é um hábito invisível repetido. Se você não encontra o hábito, você cria mito. E mito te paralisa. Eu nunca vou ser assim. Quando você encontra o hábito, você encontra a porta. Eu posso começar pequeno. Agora entra a parte que machuca. Ciúme também é uma forma de vaidade. É achar que você deveria estar na frente sem ter necessariamente construído o suficiente para isso. É como querer colher numa terra que você não plantou. O ego não gosta dessa ideia, mas a realidade funciona assim. Por isso, o placar interno é a ferramenta mais poderosa desta série. Você só se compara com você. Ontem, mês passado, ano passado, você mede disciplina, clareza, saúde, criação, aprendizado. Você troca melhor que alguém por melhor do que eu era. Isso devolve dignidade ao processo. E sem dignidade ninguém aguenta o longo prazo. E agora fica a pergunta que vai te incomodar do jeito certo. Quando você sente inveja de alguém, você está com raiva do outro. Ou está com raiva de você por não estar sendo fiel ao que você diz que quer. Existe uma dor que ninguém ensina a atravessar. Não é a dor do esforço, nem a dor do fracasso. É a dor de perder algo que você achava que era seu. Uma pessoa, uma fase, uma identidade, uma versão da vida. E essa dor é tão intensa porque ela toca numa mentira antiga, a ideia de permanência. A promessa desta última parte é delicada, mas real. Se você entender como lidar com separações sem se destruir, você vai parar de transformar perdas em ruínas e vai começar a transformá-las em transição. Separação não é só despedida de alguém. É despedida de quem você era quando aquela pessoa existia. É despedida de uma rotina, de um sentido, de um plano, de uma certeza. Por isso dói tanto, porque o luto não é só pelo outro, é por você. E quase ninguém admite isso. Musashi viveu num mundo onde tudo mudava rápido. Alianças, guerras, nomes, honra, destino.
A disciplina dele não era uma armadura contra sentimentos. Era uma forma de não ser esmagado pela instabilidade. Não se entristeça com uma separação. Não é uma ordem para virar pedra. É um aviso. Se você fizer da perda uma identidade, você vai viver morando num lugar que já queimou. O problema não é sentir. O problema é se agarrar. Existe um ponto em que a tristeza deixa de ser humana e vira hábito. Você repete a dor porque a dor te dá uma sensação de vínculo, como se sofrendo você mantivesse algo vivo. Mas sofrimento não é ponte, é corrente. A psicologia chama isso de apego à narrativa. Você não se apega apenas à pessoa. Você se apega à história que você contava sobre o futuro. E quando essa história quebra, você tenta consertar o passado para não encarar o vazio. Só que o vazio não é inimigo. O vazio é espaço. Espaço para uma nova forma. O desespero é querer preencher esse espaço com qualquer coisa, só para não sentir o silêncio. E aqui vem uma ideia cultural que atravessa filosofias diferentes. No budismo, tudo é impermanente. No estoicismo, você treina para perder antes de perder, para não ser pego de surpresa. Na tradição samurai, honra era agir bem mesmo quando o mundo te arrancava o que você amava. São línguas diferentes dizendo o mesmo. Apego excessivo te fragiliza. Não porque amar seja errado, mas porque transformar amor em posse é pedir para quebrar. Então, como atravessar separações sem virar alguém amargo? Existe um ritual simples, quase banal, que muda o seu cérebro, dar nome ao que você leva e ao que você solta. O que eu levo disso? Pode ser um valor, uma lição, uma memória, uma habilidade. O que eu solto? Pode ser a fantasia, a culpa, a esperança que virou tortura, a versão de mim que implorava. Você não precisa anunciar isso para ninguém. Você precisa declarar para si. Porque o cérebro precisa de fechamento para parar de buscar resposta onde não há resposta. E aqui entra um ponto duro. Muita gente não supera porque, no fundo, não quer. Superar parece traição, parece apagar, parece admitir que acabou. Mas superar não apaga o que existiu. Só devolve sua vida para suas mãos. Você honra o que foi sem se ajoelhar para o que não é mais. A verdadeira maturidade não é não cair. É saber levantar sem levar o chão nas costas. É olhar para a ausência e, em vez de transformar em veneno, transformar em direção. Porque toda separação revela uma pergunta que você evitava. Quem você é quando aquilo não está mais? E agora, antes de terminar, deixa essa última pergunta te acompanhar como um espelho. O que exatamente você está segurando com tanta força que está impedindo você de se tornar a próxima versão de si mesmo?